o fomos e o fizemos porque a família nos apoiou desde o início. Porque aprendemos de alguém, do pai, da mãe, dos irmãos, de que a vida a qual iríamos caminhar seria cheia e repleta de desafios, mas que nós não iríamos percorrer essa estrada sozinhos. Nós temos na casa e no braço da família um lugar seguro. Nós podemos ir longe, às vezes vamos muito longe, mas sempre que nos sentimos ameaçados, sempre que nos sentimos em perigo, quando nos sentimos necessitados, voltamos para a casa de nossas famílias, porque sabemos ali encontrar um lugar seguro. A família nunca se perde, nunca perdemos a família. Aquela que começa sem ter esse amparo, que não é somente econômico e financeiro, mas é sobretudo um amparo emocional, um lugar de amor, um lugar de carinho, um lugar de encontro e de acolhimento, pena muito mais para perambular por essa vida, porque muitas vezes se sente sozinho e abandonado. A família, portanto, é esse lugar seguro que nós temos, e por isso devemos zelar tanto por ela. Tudo começa pela família, é ali que começa a instrução, é ali que aprendemos a ser boa ou má pessoa, a partir do exemplo que vamos tendo e daquilo que vamos recebendo. É certo que Deus também nos ajuda e ampara aqueles que precisam, mas quem nasce e cresce, se desenvolve no seio de uma família, trilha os caminhos do mundo com muito mais facilidade. Aprende o que é certo e o que é errado. Aprende que na vida há sacrifícios e precisamos fazê-los. Mas mesmo assim, sabemos, por exemplo, deles que trilharam primeiro esse caminho, que é possível superar os obstáculos, todos eles. Por isso a família é tão importante. A igreja nunca a desprezou, nunca deixou sozinho. É bem verdade que muita gente, vezes, alguns dizem que nossa igreja é muito dura, exige muito das famílias e pede muito delas, mas como aprendemos, a gente só exige de quem ama, né? Quando a gente não ama, a gente não exige, a gente não liga. Se você vê alguém que você não conhece, nunca viu, pouco lhe importa o que é que está fazendo, mas se você vê uma pessoa que ama ali, fazendo algo que vai destruí-la e prejudicá-la, você para com certeza para corrigi-la e para chamar ao estado de atenção e a correção. A igreja, é verdade, às vezes cobra muito das famílias, mas porque ama, porque sabe a importância que as famílias têm, principalmente para as nossas crianças. É um amor que deve se estender e deve se transformar ao longo do tempo. É um amor que deve se expandir. O amor da família é tão difícil por isso. É amor que começa entre duas pessoas, um homem e uma mulher. Mas esse amor precisa se expandir, precisa ir para os filhos, para os netos, para os parentes mais próximos, ser um lugar acolhedor. O amor, portanto, que fica em si mesmo encerrado e que não se expande, acaba. E o amor não pode acabar, mas ele tem que se multiplicar, ele tem que prosperar, porque, como nos lembra Jesus, é o amor que vencerá no final. As mazelas e os males do mundo não se resolvem pela força, nem pelas disputas, nem pelo ódio, nem pela raiva, muito menos pela vingança. As mazelas do mundo só se resolverão através do amor, e é no seio da família que nós podemos experimentar esse amor e que podemos também ensinar aos outros. Tudo começa, portanto, nas famílias. É por isso que nós temos um dia para celebrar, um dia que essa semana virou uma semana para todos nós. E que bom que tenhamos mais dias, mais tempo, mais semanas para celebrarmos as nossas famílias. Família que encontra aqui a Sagrada Família de Nazaré, o seu exemplo e a sua luz. Para nós que temos fé, olhando a vida desses dois, sabemos que não foi fácil.
Foi vida difícil, foi vida de desterro, vida de solidão, vida de sair da sua terra para migrar para o Egito. E todo migrante, a gente sabe que vai nessa condição, passa necessidade, passa dificuldade. Não é só sair de Israel e ir para o Egito como se fosse fazer férias. Foram para lá porque Herodes queria lhes matar o filho, queria matar o menino. Nós lembramos bem desse acontecimento e dessa data. Herodes queria matar, por isso José e Maria fogem sem levar nada. Não vão fazer turismo no Egito, vão para recomeçar a vida. Vida difícil, vida dura, vida de quem chega em outro país sem ter nada e sem saber nada. Tanto que quando o anjo disse pode voltar, eles voltaram no mesmo dia, né? Sabemos também no Evangelho que em determinado momento o anjo anunciou a Maria e José dizendo: pode voltar que Herodes morreu. E parece que no mesmo dia eles arrumaram as coisas e voltaram para a sua terra. Então a vida ali não era boa, a vida ali não foi fácil. Vida da família que hoje serve para nós de exemplo não foi fácil, mas porque resistiram na fé, porque se mantiveram fiéis até o final, nós o acolhemos até hoje e os veneramos, estão aqui diante de nós. Mas hoje se celebra também a Assunção de Maria ao céu. Na verdade é o dia 15, a data fora do Brasil, mas para que seja um grande dia de festa, celebrado por todos os católicos, muitos anos os bispos do Brasil pediram para que se celebrasse no domingo seguinte, dia da Assunção de Maria Santíssima ao céu, para que todos pudessem então participar dessa celebração. É dia festivo. Maria foi assunta ao céu. São Paulo nos lembra na missa de véspera: o aguilhão da morte é o pecado, só morre aquele que pecou. E nós sabemos que depois do pecado original, todos nós pecamos, nascemos submissos a esse pecado. Mas há uma exceção na história, uma exceção narrada nas páginas da Sagrada Escritura. Deus preservou um de nós, uma criatura, para que fosse concebida sem pecado, para que desde a sua origem já fosse preservada do mal. Essa pessoa, essa criatura tem nome, se chama Maria, mãe de Jesus, mãe da igreja e nossa mãe. São muitos aqueles que dizem que não se deve venerar Maria, cometem o mais grave de todo o pecado, porque nós ouvimos hoje no Evangelho de Lucas a própria Isabel dizendo: bendita és tu entre as mulheres, bendita é tu entre as mulheres, porque Deus te escolheu, e bendito é o fruto do teu ventre. Toda a oração da Ave Maria que rezamos, encontramos no Evangelho de Lucas. Então não se entende porque aqueles que dizem que seguem a Bíblia fielmente, seguem somente as partes que lhe importam, e não seguem essa parte, vão escolhendo aquilo que querem. Ora, não há seriedade nisso, nessa fé. Se a fé vem da Bíblia, devemos acolhê-la toda, e não tem como separar Maria das narrações bíblicas, porque aparece por toda parte, não somente como discípula do Senhor, mas aparece como mulher que deu à luz o Filho de Deus, visitou a sua prima Isabel e foi por ela reconhecida. Aparece também no Apocalipse, no último livro que lemos, último livro da Bíblia, quando a comunidade cristã já estava instituída e instaurada. João então pinta de maneira grandiosa a figura de Maria Santíssima, dizendo: vi no céu uma mulher com uma coroa de 12 estrelas. Coroa de 12 estrelas representa as 12 tribos de Israel e agora os 12 apóstolos, sobre o qual está nascendo o mundo novo. Uma mulher no céu com uma coroa de 12 estrelas, que estava pronta para dar à luz a um filho, e esse filho seria o Salvador da humanidade, gerado por Deus, gerado em Deus, para todo sempre ser o Rei da humanidade e nos mostrar o caminho. Assim Maria Santíssima vai aparecendo em toda a Sagrada Escritura. Aparece na conclusão do Evangelho de João, quando Jesus diz
Homem, aí está agora a tua mulher, mulher, está a tua mãe, aí está o teu filho, dizendo então que Maria seria